Mas da cerveja, glutamato monossódico. você dividiu aí a cerveja artesanal com a cerveja Man Network, como que é o nome? Mainstream. Tem pergunta de milhões. E entre essas cervejas, ainda existe uma categoria de cerveja ruim? O que tem nela dentro dessas cervejas? Uma cerveja ser ruim, o que ela precisa? O que ela precisa para uma cerveja ser ruim de... Você acabaram de falar... Os caras falam Deixar o assim, técnico ruim. falar aí, né? Mas acabam que é uma cerveja que não tem qualidade, né? As pessoas associam isso. Mas, cara, normalmente uma cerveja que é tida como ruim, ela tem qualidade, né? Porque a qualidade é uma característica, né? Ela tem um processo. E às vezes tem cerveja que é ruim porque ela é feita para ser ruim. Porque tem um público que gosta, porque tem público que vende. E aí muitas coisas... Não só cerveja, como vinho, pô. Tem um monte de vinho que fala, vinho é ruim. Não é os que mais vendem, não vende pra caceta. O cara tá lotado a gôndola do mercado, né? No mercado do bairro vende um monte. Cara, tem público pra isso, entendeu? Acho que assim, quando fala de cerveja ruim, coisa de mal feita, de Erro de processo. erro de processo, é mais difícil em cervejarias muito grandes. Dificilmente você vai comprar uma Brahma e uma Skol. Eu não sei se é mais fácil um problema de armazenamento do que um problema de produção. Você tomar, fala, Mas em relação a ingredientes, por exemplo, existe isso ou não? Não, assim, tirando... Tipo assim, de aditivos, que nem você acabou de Aditivos, falar. cara, aditivos é um problema. Isso Eu daqui acho que os aditivos químicos, igual a Renata tá falando, beleza, mas assim, é que demonizaram muito o rolê do puro malte. Cerveja tem que ser puro malte. É que puro malte era um corte pra você ter uma cerveja que você sabe o que usou ali pra fermentar. Na Alemanha, sei lá quantos séculos Só que não atrás. faz sentido. Por exemplo, você toma umas cervejas belgas maravilhosas, talvez das melhores do mundo, que elas Não têm é puro aditiva. Não são, elas têm adição de Guinness, né, que a gente tá açúcar. falando, que lógico que é uma Tem adição de cevada Cerveja torrada. referência pra Cerveja gente. de adulto. A Guinness, essa cara, cerveja ela usa torrada. cevada Essa cerveja torrada. não é puro malte. Ela não é puro malte. Tem A Rex. adição de cevada torrada. Então, assim, não é ser puro malte que é a régua de qualidade. Por um tempo foi um divisor, né? Porque... E a por coisa ignorância tava também, né? Sim. A coisa tava Não, muito também, ó, assim, né? Os a lei, caras a lei da cerveja- pureza, ela foi feita na Alemanha porque os caras... Reinheitsgebot. Em Fala assim rápido, Renato. 1800 e não sei o que lá, porque os caras bonito colocavam isso, cara. tudo. 1516, se não me engano. Fala de novo, David. Reinheitsgebot, acho que é isso. Os caras Fala. Em Guarani. Fala isso em Guarani. Cara, que tupete bonito. Eu não sei falar isso, mas eu sei falar que tupete bonito. Mas assim, os caras que faziam cerveja, É isso aí. eram restaurantes, né? As tavernas, as coisas e tal. As pessoas colocavam tudo. Só que aí as pessoas passavam mal, eram envenenadas. E coisa, não, espera aí. Tem uma lei agora. Cerveja só pode usar água, malte, lúpulo. E as leveduras não tinham conhecimento ainda, né? Que é um micro-organismo, né? Fermento. Então, uma pegadinha nessa lei também depois. Então, tipo, isso foi importante para padronizar o que é cerveja, porque outros fermentados também é tudo considerado cerveja. Foi importante para cerveja. saber que imposto Só que cobrar ela também, né? é uma regra que só fazia sentido naquele tempo e naquele lugar. Com certeza. Tipo, o governo fala dos belgas, né? Os belgas, cara, eles colocam até hoje açúcar. Pega açúcar mesmo, assim, ó. Você usa assim, né? O desenho de Sugar, beterraba. eles fazem tipo uma bala, assim, Coloca um caramelo, tipo uma fruta. bala e adicionam. Por exemplo, no Brasil... E, cara, é fantástico. É pra alimentar o fermento, não é? Ou não? O objetivo Na verdade, é sabor. esse é o contrário. Quando eles usam o açúcar queimado, nesse caso aí, é para adicionar um dulçor que não vai ser fermentável, né? O açúcar, ele é um péssimo alimento pro fermento, porque o fermento, ele para se multiplicar, ele precisa de mais coisas. O açúcar, ele só dá energia rápida. Então ele come aquilo primeiro e ele não consegue se reproduzir. Então ele morre, entendeu? Tipo, ó, um bom paralelo que eu sempre costumo fazer nos cursos, eu explicava assim, ó, o que é, tentando explicar da forma mais leiga e básica possível, o que é fazer cerveja? Você vai fazer uma sopa, um mingauzão de malte, porque quando você está cozinhando, você vai quebrar, porque a cadeia do açúcar do malte é uma cadeia muito grande que a levedura não dá conta de comer. Então, o processo de cozinhar em determinada temperatura, tempo, coisa e tal, vai liberar as enzimas que tem na casca do malte, vai fazer ele quebrar em pedaços menores de açúcar, que a levedura consegue comer esse açúcar depois de refrigerado, cadeia de carboidratos, que vai ficando menores até virar cadeia de açúcar. Produzindo álcool e CO2. Bem miúdo, tem muita coisa nesse processo. Mas basicamente você faz uma sopa doce, com a quantidade de açúcar correta que seu fermento tem que comer ou não. E aí você vai botar lúpulo para equilibrar esse dulçor, ajudar na estabilização, formação de espuma, durabilidade. É um tipo de conservante natural. E aí, para isso, você vai ter que ferver. E aí você já aproveita nesse processo para esterilizar isso, para não ter outra coisa viva para comer aquilo, que não seja a levedura específica, que você sabe que tem aquele comportamento. Ó, Aí você adiciona e ele vai fermentar, formando CO2 e álcool. sobre puro malte, lá na canal a gente já usou cevada torrada, né? Que na Record, a primeira cerveja que a gente fez, ela não era puro malte. Cevada em flocos.
que também não é maltada. Aveia Aveia em flocos, açúcar de mesa, frutas, cara, a gente já usou, sei lá, umas 15, 20 frutas diferentes a gente já usamos. A gente faz um estilo brasileiro de cerveja, chama Catarina Sor. É uma cerveja que é acidificada com lactobacilos. E ela faz uma cerveja normal, como qualquer outra, e depois ela é acidificada com lactobacilos. E a gente adiciona frutas, de preferência as frutas brasileiras, tem uma característica assim, mas fruta em geral, mas diferentes frutas tropicais. Jaca. E aí ela vai ficar... A gente já fez com tamarindo. Não, mas é legal, pô. Pô, cazido pra cacete. Eu gostei, aquela parte né? de arrancar os malte do dente. Assim, não, mas aí o ano passado a gente fez nossa primeira cerveja com milho, né, cara? Que foi até uma brincadeira, que era, tipo, a propaganda era, tipo, lúpulo, não sei o que lá, aí no final, muito milho. Porque, cara, o milho é um ingrediente que pode ser usado, não tem um grande problema em ser usado. E virou também isso um ponto negativo pra muita defesa, né? Sim. Que daí de milho. E é legal você trabalhar esse contra aí de... Não, e nós tudo tem quantidade também, né? Tem safadeza na indústria. Não, porque... e tem outro rolê aí que assim, fala assim, a cerveja tem milho. Não é bem assim. Ela é feito um composto, um xarope. High maltose. Que chama high maltose, que é um composto com muito açúcar, feito à base de milho. Aí isso é usado nas cervejas, assim. Isso realmente, assim, tira um pouco de característica e coisa e tal, né?